Dona Irene vivia um inferno silencioso dentro da própria casa. A nora, Luciana, a tratava com desprezo e crueldade. Até que um dia, um homem apareceu e trouxe de volta a esperança. Mas será que ele era realmente quem dizia ser? Uma história realmente chocante sobre confiança, traição e coragem. Acompanhe comigo essa história de emocionar. Dona Irene nunca imaginou que abrir a porta da sua própria casa se tornaria um ato de coragem. Aos 72 anos, viúva há 5, ela vivia numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, numa casa que já foi cheia de vida, mas que agora parecia um campo de batalha silencioso. A casa ficava na Rua das Acácias, uma rua tranquila, daquelas onde todo mundo se conhece, onde o cheiro de café coado pela manhã se mistura com o canto dos passarinhos e o sino da igreja ao longe marca as horas do dia. Mas dentro daquelas paredes cor-de-rosa desbotado, a realidade era bem diferente do que os vizinhos imaginavam. A nora, Luciana, havia se mudado para lá depois que o filho de Irene morreu num acidente de carro. Fazia 2 anos já. O que deveria ser um consolo, uma forma de as duas se apoiarem na dor, virou um pesadelo que Irene jamais poderia ter previsto. Luciana não era má por natureza, pelo menos não no começo. Ela era uma mulher de 30 e poucos anos, bonita, de cabelos escuros e olhar penetrante, que trabalhava como vendedora numa loja do centro. Quando o marido morreu, ela entrou em desespero total. Perdeu o chão, perdeu o rumo, perdeu a si mesma. Irene, com o coração partido pela perda do filho único, abriu as portas da casa sem pensar 2 vezes. Achava que juntas conseguiriam superar a dor, que poderiam se consolar mutuamente, dividir as lembranças, manter viva a memória daquele homem que ambas amavam. Mas a dor de Luciana se transformou em outra coisa com o passar dos meses, em raiva, em amargura, em ressentimento profundo. E quem estava mais perto para receber todo aquele veneno era justamente Irene. No começo, eram pequenas coisas que Irene tentava ignorar. Um comentário ácido aqui sobre a comida que ela preparava, um olhar de desprezo ali quando ela sugeria alguma coisa. Depois, vieram as humilhações mais diretas, mais cruéis. Luciana passou a controlar tudo dentro da casa. Decidia o que Irene podia comer, quando podia sair, com quem podia falar. A comida da idosa era sempre a que sobrava do almoço, servida fria no prato, sem tempero, sem cuidado, sem amor. Os remédios da pressão e do coração sumiam do lugar, e Irene tinha que implorar para a nora ir até a farmácia buscar. As amigas da igreja que ligavam recebiam respostas grosseiras de Luciana, que dizia que a sogra não estava bem, que não queria falar com ninguém, que era melhor não ligar mais. Aos poucos, como uma planta que vai murchando sem água e sem sol, Irene foi ficando isolada, pequena, invisível dentro da própria casa. As vizinhas desconfiavam, é verdade. Dona Mercedes, que morava na casa ao lado e conhecia Irene desde que ela se mudou para aquela rua, via a amiga na janela às vezes, com aquele olhar triste, perdido, distante. Mas ninguém fazia nada de concreto. Afinal, era questão de família, e quem se mete em briga de família acaba se queimando. Acabam dizendo que você está sendo fofoqueiro, intrometido. Irene tentava disfarçar quando saía. Nos domingos, quando conseguia ir à missa das 9, forçava um sorriso amarelo. Dizia para todo mundo que estava tudo bem em casa, que Luciana era uma boa companhia. Mas por dentro, por trás daquele sorriso falso, ela estava morrendo um pouco a cada dia que passava. Aquela casa, que foi o ninho onde ela criou o filho com tanto amor, onde viveu 43 anos feliz ao lado do marido Geraldo, tinha se tornado uma prisão de paredes cor-de-rosa. E Luciana, sua própria nora, era a cárcera que guardava as chaves. Irene passava os dias inteiros sentada na cadeira de balanço da sala, olhando pela janela para o jardim que já não conseguia mais cuidar. As rosas que Geraldo plantou estavam murchas, cheias de folhas secas. As hortênsias azuis que ela tanto amava não floresciam mais. As folhas se acumulavam pelo chão de cimento rachado. Era como se a casa toda, o quintal todo, refletisse exatamente o que ela sentia por dentro. Nada crescia mais ali. Nada florescia.
Nada tinha cor. Só a tristeza. Essa sim, parecia ter raízes profundas e crescer todos os dias. À noite, quando Luciana já estava trancada no quarto assistindo suas novelas, Irene se ajoelhava na beirada da cama e rezava. Rezava baixinho para não incomodar, para não dar motivo para mais uma bronca. Pedia forças a Deus, pedia orientação, pedia para que alguém a ajudasse a sair daquela situação. Mas ela não sabia como. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro guardado em lugar nenhum. Não tinha ninguém que pudesse ampará-la de verdade. O filho era filho único. O marido já tinha partido. Os 2 irmãos que ela tinha moravam em São Paulo e mal tinham contato. Cada um com sua vida corrida, seus problemas. Ela estava sozinha. Completamente e absolutamente sozinha naquele mundo. Até que numa tarde de quinta-feira, quando o sol já estava começando a descer por trás das montanhas e aquela luz dourada e suave entrava pela janela da sala, alguém bateu na porta da frente. Irene estava sozinha em casa. Luciana tinha saído mais cedo para resolver alguma coisa na cidade. Irene nem sabia mais o quê. A idosa levantou devagar da cadeira, sentindo as dores nas juntas dos joelhos e dos quadris, segurando na parede para não perder o equilíbrio, e foi até a porta. Quando abriu, viu um homem parado ali no portãozinho de ferro enferrujado. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, talvez 55, com cabelos grisalhos bem penteados para trás, roupas simples, mas limpas, uma camisa social clara e uma calça jeans escura. Tinha um sorriso gentil no rosto, daqueles sorrisos que a gente sente que são verdadeiros. Ele tirou o boné que estava na mão e disse com voz calma e respeitosa: "Boa tarde, a senhora é Dona Irene?" Irene, desconfiada como qualquer pessoa idosa que vive sozinha costuma ser, confirmou que sim, mas não abriu o portão ainda. Ele então se apresentou com toda a educação do mundo. Disse que se chamava Ricardo, que era primo distante do falecido marido dela, o Geraldo, e que estava de passagem pela cidade a trabalho. Tinha decidido fazer uma visita, conhecer a viúva do primo que tanto o ajudou no passado. Irene franziu a testa, tentando vasculhar a memória, tentando lembrar. O marido tinha realmente uma família grande, muitos primos espalhados pelo Brasil inteiro, gente que ela só via em casamentos e enterros. Ela não conhecia todos de cara. Ricardo percebeu a dúvida estampada no rosto dela e completou, ainda do lado de fora do portão: "O senhor Geraldo, seu marido, me ajudou muito quando eu era mais novo. Eu tinha ficado desempregado, com dívidas, sem rumo. Ele me arrumou um trabalho, me deu conselhos, me ajudou a ficar de pé de novo. Eu nunca esqueci da bondade dele. Quando soube que ele tinha falecido, fiquei muito triste. Fiquei com vontade de vir aqui, conhecer a senhora, saber como a senhora está." Algo no jeito dele falar, na sinceridade que transparecia em cada palavra, tocou fundo o coração de Irene. Fazia tanto tempo mesmo, que alguém não falava do Geraldo com esse carinho, com esse respeito, com essa gratidão verdadeira. Fazia tanto tempo que alguém não se preocupava de verdade com ela, que não perguntava como ela estava sem ser só da boca para fora. Irene sentiu os olhos marejarem de emoção e, sem pensar muito, abriu o portão e convidou Ricardo para entrar. Eles se sentaram na sala simples, naquele sofá velho de tecido florido que já tinha visto dias melhores. Ricardo aceitou o café que Irene ofereceu, tomou devagar e eles começaram a conversar. Ele contou histórias sobre o primo Geraldo que Irene nem conhecia. Falou sobre os tempos em que eram jovens, sobre festas de família, sobre como Geraldo sempre foi um homem justo e trabalhador. Contou sobre como ele, Ricardo, estava passando por um momento difícil da vida há muitos anos e como o primo o ajudou a arrumar o primeiro emprego numa oficina mecânica. Irene, que já não falava tanto há meses, que vivia num silêncio sufocante dentro daquela casa, sentiu a língua se soltando aos poucos. Contou da vida que teve com Geraldo, dos 43 anos de casamento, dos tempos bons em que a casa era cheia de alegria. Falou do filho com os olhos marejados, da dor imensa que foi perdê-lo naquele acidente. Não falou da nora ainda,
Não falou dos maus tratos, da humilhação, da solidão. Ainda não tinha coragem para isso. Mas Ricardo, que era um homem observador, percebeu muitas coisas sem que ela precisasse dizer. Percebeu a casa descuidada, percebeu o jardim abandonado, percebeu os móveis empoeirados, percebeu a geladeira quase vazia quando Irene foi buscar o leite para o café. E, principalmente, percebeu aquela tristeza profunda nos olhos daquela mulher. Aquela tristeza que vai muito além da saudade de quem se foi. Era a tristeza de quem está sofrendo no presente, de quem não tem mais esperança. Quando Luciana chegou, já eram quase 7 da noite. Ela entrou pela porta carregando sacolas de compras e se assustou completamente ao ver um homem desconhecido sentado na sala, conversando tranquilamente com a sogra. Ricardo se levantou imediatamente, educado, e se apresentou com a mesma gentileza que tinha usado com Irene. Mas Luciana não gostou nada daquilo. Desconfiou na mesma hora. Seu rosto fechou e ela fez perguntas diretas, ríspidas, quase agressivas. Quem era ele de verdade? O que ele queria ali? Por que tinha aparecido assim do nada, sem avisar antes? Ricardo manteve a calma. Não se alterou nem um pouco. Explicou tudo novamente, com toda a paciência do mundo, repetindo a história do parentesco, da gratidão ao primo Geraldo. Luciana continuou desconfiada, mas não tinha como expulsá-lo dali na frente da sogra. Afinal, Irene tinha convidado ele para entrar. Ricardo percebeu o clima pesado e disse que já estava de saída mesmo. Mencionou que estava hospedado numa pensão simples ali perto do centro, perto da rodoviária, e que ia ficar mais uns dias na cidade resolvendo umas coisas de trabalho. Antes de sair, ele perguntou, olhando para Irene com genuína preocupação, se podia voltar no dia seguinte para ajudar com alguma coisa na casa. Tinha reparado que o portão da frente estava quebrado, que tinha goteiras no telhado, que o quintal precisava de uma mão. Irene, sentindo pela primeira vez em muito tempo um alívio imenso no peito, como se alguém tivesse tirado um peso de cima dela, disse que sim, que ele podia voltar sim, que seria muito bom. Luciana não gostou nada, absolutamente nada daquilo. Mas na frente de Ricardo, engoliu a raiva e não disse uma palavra. Apenas forçou um sorriso falso e esperou ele ir embora. Assim que a porta fechou e ela ouviu o portão ranger, Luciana virou para Irene e soltou todo o veneno que estava entalado na garganta. E você, o que acha dessa situação até aqui? Eu quero saber sua opinião. Deixe nos comentários de que cidade você é. Quem era aquele homem? Como Irene tinha tido a coragem, a ousadia, de deixar um completo estranho entrar dentro da casa delas? Será que ela estava ficando louca, caduca, sem juízo? Luciana gritava, gesticulava, andava de um lado para o outro da sala. Irene, cansada de tanto abaixar a cabeça, cansada de tanto aceitar calada, disse com voz firme que ele era primo do Geraldo, que tinha vindo visitar, que era uma pessoa educada. Luciana riu, mas era um riso seco, amargo, sem a menor graça. Primo. Que primo era esse que nunca apareceu antes, que nunca deu as caras em todos esses anos? Ele quer alguma coisa, pode ter certeza absoluta disso. Gente assim não aparece de graça, não aparece só para fazer caridade. Irene sentiu o coração apertar dentro do peito. Sentiu a angústia subir pela garganta. Mas pela primeira vez em muito tempo mesmo, ela não abaixou a cabeça submissa. Olhou firme para a nora, olhou nos olhos dela e disse com uma coragem que nem sabia mais que tinha dentro de si. Ele foi educado, respeitoso, gentil. Coisa que tem faltado muito, mas muito mesmo, aqui dentro dessa casa. Luciana ficou vermelha de raiva. As veias do pescoço saltaram, mas ela não respondeu nada. Apenas virou as costas bruscamente e foi para o quarto, batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Nos dias seguintes, Ricardo voltou exatamente como tinha prometido. E ele não voltou de mãos vazias, não. Trazia uma caixa de ferramentas velha, mas bem cuidada, trazia pregos, trazia parafusos, trazia tudo o que precisava. Começou consertando o portão enferrujado que há meses não fechava direito. Depois ajeitou a torneira da cozinha que pingava a noite toda desperdiçando água. Varreu o quintal inteiro,
Juntou as folhas secas, podou os galhos mortos das árvores, cuidou do jardim com um carinho que fazia o coração de Irene apertar de emoção. Irene ficava sentada na cadeira de balanço da varanda, observando tudo em silêncio. E pela primeira vez em anos sentia algo parecido com esperança brotando dentro do peito. Sentia que talvez, apenas talvez, a vida ainda pudesse melhorar. Ricardo conversava com ela enquanto trabalhava. Não ficava em silêncio como se ela fosse um móvel. Perguntava sobre a saúde, sobre a pressão, se ela estava tomando os remédios direito, se estava comendo bem, se estava dormindo direito. Irene, sem ter mais motivo para mentir, sem ter mais medo, contou a verdade. Disse que às vezes esquecia dos remédios porque eles sumiam do lugar, que às vezes ficava com fome porque não tinha comida decente para comer. Ricardo franziu a testa ao ouvir aquilo, visivelmente incomodado, mas não fez nenhum comentário na hora. Apenas guardou aquela informação na cabeça para pensar depois. Luciana observava tudo da janela do quarto que ficava no segundo andar, escondida atrás da cortina, com os braços cruzados e o senho completamente franzido. Ela não gostava daquilo. Não gostava de ver a sogra sorrindo de novo, de ver ela conversando, de ver ela parecendo feliz. Não gostava de ver alguém tirando a atenção que antes estava toda concentrada nela. Porque no fundo, bem lá no fundo mesmo, Luciana não queria realmente cuidar de Irene de verdade, mas também não queria perder o controle sobre ela. Aquela casa onde elas moravam, aquela aposentadoria que Irene recebia todo mês, tudo aquilo na cabeça distorcida de Luciana era propriedade dela agora. Ou pelo menos era o que ela achava. Era o que ela tinha se convencido. Ricardo começou a levar Irene para pequenos passeios pela cidade. Nada muito longe, nada muito cansativo. Só até a praça principal para tomar um sorvete e ver as crianças brincando. Até a farmácia para comprar os remédios e conversar com a farmacêutica que era conhecida de anos. Até a igreja no meio da semana para acender uma vela e fazer uma oração. Irene, que tinha passado meses inteiros praticamente presa dentro de casa como uma prisioneira, voltou a sentir o sol quente no rosto enrugado, voltou a sentir o vento bagunçando os cabelos brancos. Voltou a se sentir viva, voltou a se sentir gente. As vizinhas começaram a reparar naquela mudança toda. Dona Mercedes, que morava na casa ao lado e estava sempre de olho no que acontecia na rua, parou Irene na calçada um dia e perguntou baixinho, com curiosidade, quem era aquele homem que estava sempre por ali ajudando. Irene explicou tudo, contou da visita, do parentesco com Geraldo, e tinha um sorriso tímido no rosto enquanto falava. Mercedes ficou genuinamente feliz por ela, feliz de ver a amiga sorrindo de novo depois de tanto tempo apagada. Mas também, como toda boa vizinha que se preocupa, deu um alerta. Cuidado, Irene. A gente nunca sabe das reais intenções das pessoas. Tem muita gente ruim por aí se aproveitando de idosos. Irene agradeceu pela preocupação. Agradeceu mesmo, mas no fundo do coração ela sentia que Ricardo era diferente de tudo isso. Ele tinha uma forma de olhar para ela que não era de interesse material, não era de cobiça, era um olhar de respeito verdadeiro, de carinho genuíno, como se ela fosse realmente uma pessoa importante, como se ela realmente merecesse ser cuidada e valorizada. E Irene, que tinha passado tanto tempo se sentindo um peso morto, um estorvo na vida de todo mundo, começou aos pouquinhos a acreditar que talvez ainda houvesse algum valor na vida dela. Que talvez ainda houvesse motivo para acordar de manhã e sorrir. Que talvez ainda houvesse esperança de dias melhores pela frente. Mas Luciana, venenosa como uma cobra escondida na grama, não ia deixar aquilo tudo continuar assim tão fácil. Ela começou a investigar por conta própria quem era aquele tal de Ricardo. Procurou o nome dele nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Perguntou para conhecidos da cidade se alguém sabia de alguma coisa sobre ele. Tentou descobrir de onde ele tinha vindo, o que ele fazia da vida, se ele tinha ficha na polícia. Não achou absolutamente nada de comprometedor, nenhum crime, nenhuma dívida pública, nada. Mas também não achou muita coisa no geral. O homem parecia não ter presença digital nenhuma, não tinha redes sociais ativas, não aparecia em lugar nenhum. E isso, na cabeça desconfiada de Luciana, só aumentou ainda mais as suspeitas. Afinal,
Todo mundo hoje em dia está na internet. Todo mundo tem Facebook, pelo menos. Se ele não tem, é porque está escondendo alguma coisa. Ela começou a fazer comentários venenosos, sempre na frente de Ricardo, sempre tentando plantar a sementinha da dúvida. Insinuava que ele estava se aproveitando de uma velhinha sozinha e vulnerável. Dizia que ele com certeza queria a casa, queria o dinheiro da aposentadoria, que ele ia ficar ali engabelando até conseguir o que queria e depois ia sumir sem deixar rastro. Ricardo nunca respondia às provocações. Apenas sorria de leve. Continuava fazendo o trabalho dele. Continuava cuidando de Irene com todo o carinho do mundo. Mas por dentro, ele sabia muito bem que mais cedo ou mais tarde, as coisas iam complicar. Iam ficar realmente difíceis. Ele conhecia gente como Luciana. Já tinha cruzado com gente assim na vida. Gente que não suporta ver os outros felizes porque a própria infelicidade deles é grande demais, porque a própria amargura os consome por dentro. Numa tarde abafada de terça-feira, Irene teve uma crise de pressão alta bem forte. Ela estava na sala, tentando levantar da cadeira, quando sentiu uma tontura terrível, as pernas fraquejaram e ela quase caiu no chão. Luciana estava em casa, estava no quarto mexendo no celular. Mas quando Irene chamou por ela com voz fraca, dizendo que não estava se sentindo bem, a nora demorou horrores para aparecer. Quando finalmente desceu as escadas, olhou para a sogra com aquela cara de quem está sendo incomodada e disse com desdém que Irene estava exagerando como sempre, que era frescura de velha querendo chamar atenção, que dali a pouco passava sozinho. Ricardo, que tinha combinado de passar lá naquela tarde para consertar a cerca dos fundos, chegou bem naquele momento. Ele abriu o portão e viu pela janela da sala a cena. Irene pálida, suando frio, segurando o peito, e Luciana parada ali sem fazer absolutamente nada para ajudar. Ricardo não esperou nenhum segundo. Entrou correndo pela porta, pegou Irene no colo com cuidado, levou ela até o carro velho dele que estava estacionado na frente e saiu em disparada para o posto de saúde que ficava a 10 minutos dali. No posto, a médica de plantão atendeu Irene com rapidez. Mediu a pressão que estava nas alturas, aplicou um remédio para baixar, fez perguntas sobre a saúde dela. E foi aí que a médica percebeu algo muito errado. Ela notou que Irene estava muito debilitada, muito mais magra do que deveria para a idade, com sinais claros de desnutrição. Perguntou se ela estava se alimentando direito, se estava comendo 3 refeições por dia, se alguém estava cuidando dela em casa. Irene, com vergonha profunda, desviou o olhar para o chão e não respondeu. Apenas as lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto enrugado. Ricardo, que estava ali do lado segurando a mão dela, entendeu tudo naquele momento de silêncio pesado. Quando voltaram para casa já era noite. Luciana estava lá, sentada no sofá assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse deixado a sogra quase morrer na sala. Ricardo, que até então tinha se mantido sempre calmo e educado, sentiu o sangue ferver. Ele conversou sério com Luciana pela primeira vez. Disse com voz firme, mas controlada, que Irene precisava de cuidados médicos, de alimentação adequada, que ela era uma idosa que merecia respeito e dignidade, que não podia ser tratada daquele jeito. Luciana explodiu de raiva. Gritou que ele não era ninguém para dar ordens dentro daquela casa, que ele era um intruso, um aproveitador, um velho safado que estava querendo dar o golpe da viúva para ficar com alguma coisa. Disse que ia chamar a polícia, que ia expulsar ele dali, que ele nunca mais podia pisar naquela casa. Ricardo manteve a calma mesmo diante da explosão. Respirou fundo, mas disse com firmeza olhando nos olhos dela: "Eu não vou ficar de braços cruzados vendo você maltratar essa mulher que não te fez nada de mal. Pode ter certeza disso." Luciana ficou branca de raiva pura, tremendo, mas não tinha o que responder. Ricardo pegou suas ferramentas, se despediu de Irene com um olhar que dizia: "Eu volto, não se preocupe", e saiu. Mas antes de ir embora, ainda no portão, ele olhou para Irene que estava na janela e disse alto o suficiente para ela ouvir: "Se a senhora precisar de mim para qualquer coisa que seja, é só me chamar. Eu não vou abandonar a senhora."
Irene ficou deitada no sofá naquela noite, ouvindo Luciana reclamar sozinha na cozinha, jogando panelas com força no armário. E pela primeira vez em muito tempo, Irene sentiu que alguém realmente estava do lado dela. Alguém que se importava de verdade. Alguém que não ia deixar ela sofrer calada. Mas ao mesmo tempo, sentiu um medo enorme. Medo de que Ricardo desistisse dela, fosse embora da cidade e a deixasse sozinha de novo com Luciana. Medo de que tudo aquilo que estava sentindo, aquela esperança, aquela alegria pequena, fosse bom demais para ser verdade e fosse acabar logo. Os dias seguintes foram pesados, carregados de tensão. Ricardo continuou aparecendo, mas agora havia um clima ruim no ar sempre que ele chegava. Luciana o tratava com hostilidade aberta, com grosseria, não respondia quando ele cumprimentava, batia as portas quando ele estava por perto. Ricardo continuava gentil como sempre, mas mais distante de Luciana. Não tentava mais ser educado com ela. Irene sentia que algo grande ia acontecer em breve. Sentia no ar, sentia nos ossos. E ela estava completamente certa. Numa manhã de sábado ensolarada, Ricardo chegou mais cedo do que o normal. Irene estava sozinha porque Luciana tinha saído para fazer compras no mercado. Ele sentou no sofá ao lado dela, respirou fundo várias vezes, como quem está juntando coragem, e disse: Dona Irene, eu preciso falar uma coisa muito importante com a senhora. Irene sentiu o coração acelerar de nervoso. Sentiu as mãos ficarem geladas. Ele continuou com voz séria. Eu não vim aqui só de passagem pela cidade, não foi só uma coincidência. Eu vim porque o Geraldo, o seu marido, me fez prometer uma coisa muito séria anos atrás, pouco antes dele morrer. Ele me fez prometer que se um dia ele não estivesse mais aqui nesse mundo, eu cuidaria da senhora. Eu sei que parece estranho. Eu sei que a senhora pode achar que eu estou inventando história. Mas eu juro por tudo que é sagrado que é a mais pura verdade. Irene ficou em completo silêncio, processando cada palavra daquilo que estava ouvindo, tentando entender. Ricardo continuou falando, continuou explicando. Eu tenho vivido de bicos pela vida, de trabalhos temporários aqui e ali. Nunca consegui construir nada fixo. Não tenho família, nunca casei, não tenho filhos, não tenho ninguém esperando por mim em lugar nenhum. E quando eu soube que o Geraldo tinha partido, que ele tinha morrido naquele infarto súbito, eu quis muito cumprir a promessa que fiz para ele. Mas eu preciso ser completamente honesto com a senhora sobre uma coisa. Eu estou devendo dinheiro. É uma dívida de tratamento médico que eu fiz há uns 3 anos quando fiquei doente sério. Eu tive um problema no coração. Precisei fazer exames caros, procedimentos, e o SUS não cobriu tudo. Sobrou uma dívida que eu estou pagando aos poucos, mas está difícil. Eu precisava de um dinheiro emprestado para conseguir quitar isso de uma vez e parar de pagar juros todo mês. Não é muito, não é uma fortuna, mas eu tive vergonha de contar isso para a senhora antes porque eu não queria que a senhora achasse que eu vim aqui só por interesse. Irene olhou para aquele homem sentado ao seu lado e viu nos olhos dele a sinceridade mais pura que alguém pode ter. Viu a vulnerabilidade, viu a vergonha, viu a honestidade dolorosa de quem está abrindo o coração de verdade. E naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela perguntou com voz suave: Quanto você precisa, Ricardo? Ele hesitou, mordeu o lábio, mas acabou dizendo o valor. Não era uma fortuna, mas também não era pouco para quem vivia de aposentadoria. Irene disse que ia ajudar ele, que ele tinha feito tanto por ela nesses últimos tempos. Tinha devolvido a esperança que ela achava que tinha perdido para sempre, que ela queria retribuir de alguma forma. Ricardo hesitou muito, disse que não precisava, que não era por isso que ele estava falando, mas Irene insistiu. Ela levantou com dificuldade, foi até o quarto, abriu a gaveta da cômoda velha de madeira e pegou o dinheiro que tinha guardado num envelope escondido debaixo das roupas. Era a reserva de emergência dela, guardada há anos com muito sacrifício. Ela voltou para a sala e entregou o envelope para Ricardo. Ricardo pegou o dinheiro com as mãos, tremendo de emoção. Tinha lágrimas nos olhos. Agradeceu de coração, disse que ia devolver cada centavo assim que conseguisse, que ia trabalhar dobrado para pagar de volta, que aquilo significava o mundo para ele. Irene segurou as mãos dele e disse: Não se preocupe com isso agora.
Você me deu de volta algo que não tem preço. Me deu esperança. Me deu vontade de viver de novo. Mas o que nenhum dos dois sabia naquele momento é que Luciana tinha voltado para casa mais cedo. Ela tinha esquecido a carteira e voltou para buscar. E quando estava chegando perto da janela da sala, ela viu tudo pela fresta da cortina. Viu Irene entregando o envelope de dinheiro para Ricardo. Viu os dois conversando baixo, viu a cena toda. E naquele exato momento, um sorriso vitorioso, maligno, se espalhou pelo rosto dela. Finalmente ela tinha a prova que precisava. A munição perfeita para destruir Ricardo de uma vez por todas. Se você chegou até aqui, estou muito agradecido. Se inscreva em nosso canal e fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. Luciana esperou alguns minutos escondida do lado de fora. Esperou Ricardo ir embora. Depois entrou pela porta da frente com aquele sorriso falso, vitorioso, estampado na cara. Acenou para Ricardo que estava saindo, fingiu que estava tudo normal, e assim que ele dobrou a esquina e sumiu de vista, ela entrou na casa como um furacão de raiva. Irene estava ainda na sala, sentada, com o coração apertado porque no fundo ela sabia que a nora tinha visto alguma coisa, sabia que problemas enormes estavam chegando. Luciana não perdeu tempo nenhum. Se plantou na frente da sogra com os braços cruzados e aquele olhar de superioridade absoluta que Irene conhecia muito bem. Então é assim que funciona agora? A senhora dá dinheiro, o dinheiro suado da sua aposentadoria, para um homem que apareceu do nada, que a senhora mal conhece de verdade, e eu que estou aqui todo santo dia, cuidando da senhora, aturando tudo, não recebo nada, não recebo nenhum obrigado. Irene tentou explicar, tentou falar sobre a dívida médica, sobre a promessa, sobre tudo que Ricardo tinha feito por ela. Mas Luciana não deixou, não deu espaço. Ela continuou falando alto, aumentando cada vez mais o tom de voz, jogando na cara todas as vezes que supostamente tinha feito algo pela sogra. Distorcia a realidade completamente. Transformava cada pequeno gesto em um grande sacrifício pessoal. Fazia de si mesma uma mártir incompreendida. Irene se sentiu pequena de novo. Voltou a se sentir insignificante. Voltou aquela sensação horrível de ser um peso na vida de todo mundo. As palavras de Luciana eram como facas afiadas cortando, ferindo profundamente, destruindo pedaço por pedaço a pequena felicidade que tinha brotado dentro dela nos últimos dias. Luciana não parou por aí. Nos dias seguintes, ela começou a espalhar pela vizinhança inteira que Ricardo era um golpista perigoso, um aproveitador de idosos que estava se aproveitando de uma velhinha indefesa e sozinha, que tinha tirado o dinheiro dela. Dona Mercedes, que sempre foi amiga de Irene e torcia por ela, ouviu os comentários na padaria e ficou profundamente preocupada. Foi até a casa naquela mesma tarde e perguntou com cuidado se era verdade tudo aquilo que estavam falando. Irene, constrangida até o osso, vermelha de vergonha, não soube o que dizer, ficou muda. Ricardo percebeu rapidamente que o clima na cidade tinha mudado completamente. As pessoas na rua olhavam para ele com desconfiança agora, com aquele olhar de lado, cochichavam quando ele passava. Até o dono da pensão onde ele estava hospedado fez uma pergunta estranha sobre quanto tempo ele ainda ia ficar por ali. Ricardo entendeu perfeitamente o que tinha acontecido. Luciana tinha virado o jogo de forma brilhante. E o pior de tudo é que ele mesmo tinha dado a munição para ela fazer isso. Ele tinha aceitado aquele dinheiro. Mesmo que fosse por um motivo completamente justo, mesmo que com toda a intenção de devolver cada centavo, ele tinha aceitado. E agora aquilo estava sendo usado como arma contra ele. Ele foi até a casa de Irene mais uma vez, mas Luciana estava guardando a porta como um cão de guarda. Não deixou ele entrar de jeito nenhum. Disse com voz alta, quase gritando para os vizinhos ouvirem, que Irene não queria mais vê-lo, que ele tinha abusado da confiança dela de forma vergonhosa, que era melhor ele sumir dali antes que ela chamasse a polícia de verdade. Ricardo insistiu, pediu por favor para falar só 5 minutos com Irene, mas Luciana bateu a porta com força na cara dele. Ele ficou ali parado no portão por longos minutos, com o coração pesado como chumbo, sem saber o que fazer. Olhou para cima e viu Irene na janela do 2º andar,
olhando para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, com uma expressão de desespero e impotência. Ela queria descer, queria abrir aquela porta, queria gritar que ele era bem-vindo, mas não tinha forças para enfrentar Luciana. Não tinha mais coragem. A nora estava ali embaixo, controlando tudo de novo, mais forte do que nunca. Irene passou os dias seguintes mergulhada numa tristeza profunda, mais funda do que qualquer coisa que já tinha sentido antes. Era pior do que quando o marido morreu, pior do que quando perdeu o filho. Porque dessa vez, ela tinha experimentado um gostinho de esperança, tinha visto uma luz no fim do túnel escuro, e agora, aquela luz tinha sido apagada de forma cruel. Luciana aproveitou a situação para apertar ainda mais o cerco, para tornar a vida da sogra ainda mais insuportável. Agora ela usava a história do dinheiro como desculpa para tudo. Dizia que Irene não tinha juízo nenhum, que era manipulada por qualquer um, que precisava de alguém firme para tomar conta dela e das decisões. E Irene, fraca e completamente sozinha de novo, não tinha como se defender. Mas Dona Mercedes, aquela vizinha que conhecia Irene há tantos anos, não se conformava com aquela situação toda. Alguma coisa não estava batendo certo na história. Ela sentia isso no fundo do coração. Ela conhecia Irene desde que a mulher se mudou para aquela rua, conhecia o caráter dela, sabia que ela não era uma pessoa tola ou facilmente manipulada. Sabia que havia algo muito errado acontecendo dentro daquela casa de paredes cor-de-rosa. Numa tarde silenciosa, enquanto Luciana tinha saído para ir ao banco resolver alguma coisa, Mercedes aproveitou a oportunidade. Ela pulou o muro baixo de meio metro que separava os quintais das duas casas e foi bater na janela da cozinha onde ela sabia que Irene costumava ficar. A idosa se assustou completamente com a batida, mas quando viu que era a amiga, abriu a janela com as mãos tremendo. Mercedes não perdeu tempo. Entrou pela janela mesmo, com dificuldade por causa da idade, mas entrou. Sentou na cadeira da cozinha ao lado de Irene, segurou as mãos dela que estavam geladas e disse com voz firme mas carinhosa: Irene, me conta a verdade de uma vez por todas. O que está realmente acontecendo aqui dentro dessa casa? Eu sei que tem algo muito errado. Eu conheço você há quanto tempo? Eu sei quando você está bem e quando você está sofrendo. Me conta tudo, por favor. E foi como se uma represa tivesse se rompido. Irene desabou completamente. Começou a contar tudo entre soluços, entre lágrimas que não paravam de cair. Contou sobre os meses e meses de humilhação constante, sobre o controle sufocante, sobre a comida negada, sobre os remédios que sumiam, sobre o isolamento forçado, sobre a solidão que doía na alma. Contou sobre a chegada inesperada de Ricardo, sobre a esperança que ela tinha sentido renascer dentro do peito depois de tanto tempo apagada. E contou sobre a tristeza imensa de ter perdido aquela luz de novo, de ter perdido a única pessoa que parecia se importar de verdade com ela. Mercedes ouviu cada palavra com o coração absolutamente apertado, com lágrimas nos próprios olhos. Quando Irene finalmente terminou de contar tudo, esgotada de tanto chorar, Mercedes segurou o rosto da amiga com as duas mãos e disse com firmeza: Você não está sozinha mais, Irene. Você me ouve? Você não está mais sozinha. A gente vai resolver isso juntas. Eu prometo para você que vamos resolver. Mercedes tinha uma filha que era advogada. Trabalhava num escritório no centro da cidade. Ela ligou para a filha naquela mesma tarde, assim que voltou para casa, e explicou toda a situação em detalhes. A filha, que se chamava Patrícia e tinha bastante experiência em casos de direito de família, orientou que elas fizessem uma denúncia formal ao Ministério Público por maus tratos contra a pessoa idosa. Explicou que existiam leis específicas para proteger idosos em situação de vulnerabilidade, que aquilo que estava acontecendo era crime grave. Mercedes voltou para conversar com Irene no dia seguinte. Convenceu a amiga que estava morrendo de medo das consequências, mas que ao mesmo tempo estava cansada demais, esgotada demais de tanto sofrimento. Elas foram juntas até o Ministério Público e fizeram a denúncia formal. Contaram tudo o que estava acontecendo. Mostraram fotos da casa descuidada,
do estado físico debilitado de Irene. Uma assistente social experiente foi imediatamente designada para investigar o caso com urgência. Enquanto tudo isso estava acontecendo nos bastidores, Ricardo não tinha desistido de Irene nem por um segundo. Ele tinha voltado para a pensão onde estava hospedado, mas não conseguia fazer outra coisa além de ficar pensando nela o tempo todo. Não dormia direito, não comia direito. Sabia no fundo da alma que ela estava sofrendo horrores lá dentro daquela casa. E sabia que precisava fazer alguma coisa concreta para ajudar. Não podia simplesmente ficar parado assistindo. Ele teve uma ideia. Foi até a farmácia onde Irene sempre comprava os remédios dela. Aquela farmácia antiga no centro que existia há décadas. Conversou com a farmacêutica, que era uma senhora simpática de uns 60 anos que conhecia Irene há muito tempo. Explicou a situação. Falou sobre as suspeitas que tinha e perguntou se era possível verificar o histórico de compras de remédios da dona Irene. A farmacêutica, que tinha ficado genuinamente comovida com a preocupação daquele homem, verificou no sistema antigo do computador e confirmou exatamente o que Ricardo estava desconfiando. Nos últimos 8 meses, o valor da aposentadoria de Irene, que costumava ser usado para comprar os remédios essenciais, tinha diminuído drasticamente, tinha caído quase pela metade. Alguém estava claramente desviando aquele dinheiro para outro fim. A farmacêutica até comentou que tinha estranhado. Tinha perguntado para Luciana algumas vezes, mas a nora sempre dava desculpas dizendo que Irene estava economizando, que estava guardando dinheiro para uma emergência. Ricardo agradeceu as informações valiosas e foi direto para a delegacia da cidade. Relatou toda a situação para o delegado de plantão, um homem sério de uns 50 anos. Mostrou o que tinha descoberto na farmácia, falou sobre o estado debilitado de Irene, sobre as suspeitas de desvio de dinheiro da aposentadoria. O delegado ouviu tudo com bastante atenção, fazendo anotações detalhadas, e disse que ia abrir uma investigação preliminar para apurar os fatos. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se juntar. A assistente social designada pelo Ministério Público visitou a casa de Irene numa manhã de quarta-feira. Luciana, é claro, tentou controlar completamente a situação. Tentou dar a impressão de que tudo estava perfeitamente normal, de que ela era uma nora dedicada cuidando da sogra com todo o amor. Mas a assistente social era uma profissional muito experiente. Já tinha visto dezenas de casos parecidos ao longo da carreira. Ela não se deixou enganar pelas aparências. Ela pediu para conversar com Irene em particular, a sós, sem a presença de Luciana. A nora tentou resistir, disse que a sogra ficava confusa sozinha, que era melhor ela ficar junto para ajudar. Mas a assistente social foi firme. Disse que era procedimento padrão, que era necessário para a avaliação. Luciana não teve escolha, a não ser sair da sala e esperar na cozinha. A assistente social conversou longamente com Irene. Fez perguntas cuidadosas, observou a linguagem corporal, percebeu o medo nos olhos da idosa. Viu o estado precário da casa que tentavam esconder. Viu a geladeira praticamente vazia. Viu os remédios vencidos no armário. E, principalmente, viu o estado físico debilitado daquela mulher que deveria estar sendo cuidada. Depois de mais de 1 hora de conversa e avaliação, a assistente social chegou à conclusão clara e documentou tudo no relatório. Havia negligência grave e maus tratos psicológicos acontecendo ali dentro daquela casa. Um mandado judicial foi expedido rapidamente para verificar toda a movimentação financeira da conta bancária de Irene nos últimos 12 meses. E quando os registros bancários foram finalmente analisados por um perito, a verdade nua e crua veio à tona de forma irrefutável. Luciana estava desviando a aposentadoria da sogra havia pelo menos 8 meses. Fazia saques frequentes em caixas eletrônicos. Fazia transferências para a própria conta. Fazia compras online usando o cartão da sogra. Tudo estava ali documentado, registrado, provado com números e datas. Não havia como negar. Não havia como fugir da verdade. Quando a polícia finalmente bateu na porta daquela casa numa manhã de sexta-feira, Luciana estava em casa preparando o café da manhã. Irene também estava, sentada na mesa da cozinha, mexendo distraída numa xícara de café frio. A nora foi atender a porta achando que era algum vendedor, algum cobrador, e ficou completamente branca, pálida como um fantasma,
quando viu 2 policiais uniformizados parados ali no portão com expressões sérias nos rostos. Eles entraram, apresentaram os documentos oficiais, mostraram o mandado judicial e começaram a explicar a situação. Mostraram as provas do desvio de dinheiro, os extratos bancários com todas as movimentações suspeitas destacadas em amarelo, as transferências, os saques. Luciana tentou se explicar desesperadamente, gaguejando, suando frio. Disse que estava apenas administrando o dinheiro porque a sogra não tinha mais condições mentais de fazer isso sozinha, que era tudo para o bem dela, que ela nunca teve intenção de roubar nada. Mas os números frios e duros não mentiam. Os registros mostravam compras de roupas caras em lojas de shopping, jantares em restaurantes, transferências para pagar dívidas pessoais de cartão de crédito. Nada daquilo tinha sido usado em benefício de Irene. Tudo tinha sido usado para benefício próprio de Luciana. Estava tudo ali provado, documentado, impossível de negar. Irene, sentada na cadeira da cozinha, assistia a tudo em completo silêncio. Não chorava, não falava, apenas observava. Sentia um misto muito confuso de alívio imenso e tristeza profunda ao mesmo tempo. Alívio, porque finalmente, depois de tanto tempo, a verdade tinha vindo à tona. A justiça estava sendo feita. Tristeza, porque tudo aquilo era tão doloroso, tão triste, tão desnecessário. Aquela mulher que estava sendo levada pela polícia tinha sido casada com seu filho. Tinha sido parte da família. Luciana foi levada para a delegacia para prestar depoimento formal. Passou horas lá sendo interrogada, tendo que explicar cada transação, cada gasto, cada mentira. Um processo criminal seria aberto contra ela. Ela teria que devolver todo o dinheiro desviado e ainda responderia criminalmente por apropriação indébita e maus tratos contra idoso vulnerável. As acusações eram graves e as consequências também seriam. Naquela noite, pela primeira vez em anos, a casa ficou completamente silenciosa. Silenciosa de verdade, não aquele silêncio pesado e opressor de antes. Era um silêncio diferente, um silêncio de paz, de alívio. Irene estava sozinha pela primeira vez em muito tempo, mas não se sentia sozinha de verdade. Dona Mercedes veio fazer companhia como tinha prometido. Trouxe comida caseira quentinha, trouxe carinho, trouxe conversas boas, e Ricardo, que tinha sido avisado por Mercedes sobre tudo o que tinha acontecido durante o dia, também voltou. Ele bateu na porta timidamente, quase com medo de não ser bem recebido depois de tudo o que tinha acontecido. Irene foi até a porta, abriu devagar, e quando viu aquele homem parado ali no portão com o olhar gentil e preocupado que ela conhecia tão bem, ela simplesmente desabou a chorar. Chorou tudo que tinha segurado por tanto tempo. Chorou de alívio, chorou de gratidão, chorou de emoção pura. Ricardo entrou e a abraçou com cuidado, como quem abraça algo muito precioso que pode quebrar. Pediu desculpas sinceras por ter aceitado aquele dinheiro. Disse que nunca, jamais, tinha tido intenção de causar problemas para ela, que só queria ajudar de coração. Irene, ainda entre lágrimas que não paravam de cair, disse que ele não precisava pedir desculpa nenhuma, que ele tinha ajudado mais do que ele imaginava, que sem ele aparecendo na vida dela naquele momento, ela talvez nunca tivesse encontrado forças para reagir, para denunciar, para buscar ajuda, que ele tinha sido um verdadeiro anjo enviado por Deus na hora certa. Ricardo, emocionado até a alma, devolveu o dinheiro que tinha pegado emprestado. Tinha conseguido reunir o valor através de um trabalho extra que tinha arrumado numa oficina mecânica da cidade, trabalhando dobrado, fazendo horas extras todas as noites. Irene tentou recusar, disse que ele não precisava devolver, que aquilo tinha sido um presente de coração. Mas Ricardo insistiu firmemente. Disse que uma promessa é uma promessa e que a promessa dele para o Geraldo era cuidar dela, proteger ela e não tirar nada dela. Queria fazer as coisas da forma certa, da forma honesta. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Luciana não voltou mais para aquela casa, nunca mais pisou ali. Um acordo foi feito através dos advogados.
Ela devolveria todo o dinheiro desviado em parcelas mensais descontadas do salário durante 2 anos. E em troca não seria presa, mas ela teria que cumprir pena alternativa fazendo serviço comunitário e não poderia ter mais nenhum tipo de contato com Irene. A idosa, com o apoio incondicional de Mercedes e de Ricardo, começou aos pouquinhos a reorganizar a vida que tinha sido destruída. Voltou a cuidar do jardim que tanto amava, plantou rosas novas, regou as hortênsias que voltaram a florescer em tons de azul e rosa. Voltou a sorrir de verdade, daquele jeito que ilumina o rosto inteiro. Voltou a acreditar que a vida ainda valia a pena ser vivida, que ainda havia motivos para acordar todo dia e agradecer. Ricardo não foi embora da cidade como tinha planejado inicialmente. Ele criou raízes ali. Arrumou um emprego fixo numa oficina mecânica no centro, um emprego com carteira assinada e tudo. Alugou uma casa pequena, mas aconchegante a 3 quadras de distância da casa de Irene. E toda semana, sem faltar uma única vez, ele aparecia para visitá-la. Levava Irene para passear na praça, ajudava nas compras do mês, consertava coisas que quebravam pela casa, conversava por horas sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Eles se tornaram grandes amigos, amigos de verdade, daqueles que a gente sabe que pode contar sempre. Não era um amor romântico, não era esse tipo de sentimento. Era algo mais profundo, mais puro. Era uma amizade verdadeira, sólida, construída no respeito mútuo, na gratidão sincera, na confiança que não se quebra. Dona Mercedes, que tinha sido peça absolutamente fundamental em tudo aquilo que aconteceu, que tinha tido a coragem de agir quando ninguém mais agiu, também se tornou presença constante e querida na vida de Irene. As 2 velhas amigas voltaram a tomar café juntas toda a tarde, sentadas na varanda vendo o movimento da rua. Voltaram a conversar sobre tudo, sobre a vida, sobre as novelas que assistiam, sobre as fofocas inocentes da vizinhança, sobre as memórias boas do passado. Voltaram a rir das coisas bobas, daquelas risadas gostosas que fazem o dia ficar mais leve. A casa de Irene voltou a ter vida pulsando dentro das paredes. Voltou a ter cheiro de comida caseira sendo preparada com carinho. Voltou a ter música tocando no rádio velho da cozinha. As flores do jardim voltaram a florescer em cores vibrantes e os passarinhos voltaram a fazer ninho nas árvores do quintal. Era como se a casa toda tivesse acordado de um sono profundo e sombrio. E Irene, aquela mulher que tinha passado tanto tempo achando que seu fim estava próximo, que tinha perdido completamente a esperança, descobriu algo maravilhoso. Ainda havia muita vida pela frente. Ainda havia muitos amanheceres para ver. Muitos cafés para tomar na varanda. Muitas risadas para dar. Muitas histórias para contar. A vida não tinha acabado só porque ela tinha envelhecido. Na verdade, ela estava apenas começando um novo capítulo. Numa tarde ensolarada de domingo, daquelas tardes perfeitas em que o céu está azul sem nenhuma nuvem e o ar está fresco e gostoso, Irene estava sentada na cadeira de balanço da varanda. Ela estava olhando para o jardim florido, para as rosas vermelhas que tinham brotado, para as borboletas que dançavam de flor em flor. Ricardo chegou caminhando pela calçada, como fazia todo domingo depois da missa. Ele sentou na cadeira ao lado dela e ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz daquele momento, o barulho suave do vento nas folhas, o canto dos pássaros. Irene olhou para ele e disse com aquela sabedoria que só quem viveu muito e sofreu muito pode ter. Sabe, Ricardo, eu passei muito tempo da minha vida achando que estava completamente sozinha no mundo. Achando que ninguém se importava, que ninguém me via. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com tudo isso que aconteceu. A gente nunca está sozinho de verdade. Sempre tem alguém que se importa com a gente, mesmo que a gente não perceba. Sempre tem alguém que enxerga a gente, que vê nosso valor. Às vezes é preciso só um pouquinho de coragem para aceitar a ajuda que é oferecida. Ricardo sorriu, aquele sorriso gentil dele, e respondeu: "É verdade, dona Irene, pura verdade. E às vezes a gente também precisa ter coragem para pedir ajuda quando precisa. Eu tinha vergonha de contar para a senhora sobre minha dívida, sobre minha doença do coração,
Achei que ia parecer fraco, aproveitador, interesseiro. Mas a senhora me ensinou uma lição importante. Me ensinou que pedir ajuda não é fraqueza nenhuma. É apenas ser humano. Os dois ficaram ali o resto da tarde, conversando sobre tudo e sobre nada, rindo de histórias antigas, lembrando de tudo que tinha acontecido desde aquela quinta-feira em que ele bateu na porta pela primeira vez. E Irene percebeu algo muito importante. Percebeu que no final das contas, tudo tinha valido a pena. A dor, o sofrimento, a solidão horrível, a humilhação. Tudo isso tinha servido para alguma coisa maior. Tinha servido para que ela redescobrisse a força que existia escondida dentro dela. Para que ela aprendesse a valorizar as pessoas certas que Deus coloca no nosso caminho. E para que ela entendesse a lição mais importante de todas. A vida, mesmo nos momentos mais escuros e difíceis, sempre pode surpreender a gente. Dona Mercedes apareceu mais tarde trazendo um bolo de fubá quentinho que tinha acabado de sair do forno. Os três se sentaram à mesa da cozinha, aquela mesa velha de madeira que tinha visto tanta coisa ao longo dos anos. Comeram o bolo, tomaram café fresco, conversaram, riram. E naquele momento simples, mas perfeito, Irene olhou ao redor e percebeu que tinha encontrado algo que achava que tinha perdido para sempre. Uma família. Não uma família de sangue, mas uma família escolhida, construída no amor verdadeiro, no respeito, na lealdade. Ricardo olhou para Irene e disse algo que ela nunca ia esquecer. A senhora sabe o que o Geraldo me disse quando me fez prometer que eu cuidaria da senhora. Irene balançou a cabeça que não. Ricardo continuou com a voz embargada de emoção. Ele disse que você era a mulher mais forte que ele conheceu na vida. Que você tinha passado por tanta coisa e sempre se manteve de pé. E ele estava certo. A senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Irene sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. Eram lágrimas de gratidão pela vida, pelas pessoas boas que tinha conhecido, pela segunda chance que tinha recebido. Mercedes segurou a mão dela por cima da mesa e disse: "E nós vamos estar sempre aqui com você. Sempre." A noite caiu suave sobre aquela casa na Rua das Acácias. As luzes da cozinha estavam acesas. Havia risos saindo pela janela. Havia cheiro de café no ar. Qualquer pessoa passando pela rua naquela noite e olhando para aquela casa veria uma cena comum. 3 pessoas compartilhando uma refeição, conversando, rindo. Mas para quem estava dentro daquela casa, aquilo era tudo menos comum. Aquilo era um milagre. Era a prova viva de que a vida sempre pode mudar, sempre pode melhorar. Não importa o quão escura as coisas pareçam. Irene foi dormir naquela noite com o coração em paz pela primeira vez em anos. Não tinha mais medo do amanhã. Não tinha mais medo de estar sozinha, porque ela sabia que não estava mais. Tinha pessoas que se importavam com ela de verdade. Pessoas que iam estar ali sempre que ela precisasse. E essa certeza valia mais do que todo o ouro do mundo. Os meses foram passando, e a vida na Rua das Acácias foi se estabelecendo num ritmo novo, num ritmo bom. Irene tinha criado uma rotina gostosa. Acordava cedo, tomava seus remédios certinhos todos os dias, preparava um café da manhã decente com pão quentinho, manteiga e geleia. Depois ia para o jardim, regava as plantas, conversava com elas como se fossem velhas amigas. À tarde, Mercedes sempre aparecia para o café. E nos finais de semana, Ricardo vinha almoçar, trazendo alguma coisa que tinha feito ou comprado. A notícia do que tinha acontecido se espalhou pela cidade pequena, como acontece em todo lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Algumas pessoas comentavam com admiração sobre a coragem de Irene. Outras, mais discretas, apenas acenavam com respeito quando a viam na rua. Luciana tinha deixado a cidade pouco depois do processo. Tinha ido morar em outra cidade longe dali. Ninguém sabia exatamente onde, e Irene preferia assim. Não guardava raiva, não guardava rancor, mas também não queria mais contato nenhum. Um dia, Irene recebeu uma carta pelo correio. Era da filha de uma antiga amiga da igreja que morava em outra cidade.
A moça tinha ouvido a história de Irene através de outras pessoas e escreveu dizendo que estava passando por uma situação parecida com a avó. A avó dela vivia com um filho que a maltratava, que pegava o dinheiro dela, que a deixava sem comer direito. A moça não sabia o que fazer. Estava com medo de denunciar e as coisas piorarem. Irene pediu para Ricardo ajudá-la a escrever uma resposta. Ela ditou as palavras com cuidado, pensando em cada frase. Querida, eu sei exatamente como você está se sentindo. Eu passei por isso e sei o quanto dói, o quanto é difícil tomar uma atitude. Mas eu aprendi que ficar calada não resolve nada. As coisas só pioram. Você precisa denunciar, sim. Procure ajuda de quem entende, de profissionais que podem proteger sua avó. Existem leis, existem pessoas dispostas a ajudar. Não deixe sua avó sofrer sozinha. Seja corajosa por ela. Ricardo leu a carta em voz alta antes de colocar no envelope. Irene ouviu e assentiu com a cabeça. Era exatamente isso que ela queria dizer. Eles mandaram a carta e algumas semanas depois receberam outra resposta. A moça tinha feito a denúncia, a avó tinha sido protegida, o filho estava respondendo o processo. E a moça agradecia do fundo do coração por Irene ter compartilhado sua história e ter dado coragem a ela. Foi nesse momento que Irene percebeu algo muito importante. Sua história, por mais dolorosa que tivesse sido, podia ajudar outras pessoas. Podia dar coragem para outros idosos que estavam sofrendo calados. Podia fazer diferença na vida de alguém. E isso dava um novo sentido para tudo que ela tinha passado. Mercedes teve a ideia de Irene dar uma palestra na Associação de Idosos da cidade. Irene ficou com medo no começo. Disse que não sabia falar em público, que ia ficar nervosa, mas Ricardo e Mercedes a incentivaram tanto que ela acabou aceitando. No dia marcado, o salão da associação estava cheio. Tinha pelo menos 50 pessoas ali, a maioria idosos, mas também alguns familiares mais jovens. Irene subiu no pequeno palco improvisado, tremendo das pernas. Mas quando começou a falar, quando começou a contar sua história com honestidade e sem esconder nada, algo mudou. Sua voz ficou mais firme. Suas palavras fluíram naturalmente. Ela contou sobre os maus tratos, sobre o isolamento, sobre o medo, mas também contou sobre a coragem de denunciar, sobre as pessoas boas que apareceram para ajudar, sobre o recomeço. Quando terminou de falar, tinha lágrimas nos olhos de muitas pessoas na plateia. Várias pessoas vieram conversar com ela depois. Uma senhora idosa confessou que estava passando por algo parecido com o neto que morava com ela. Um senhor disse que tinha suspeitado que a vizinha estava sendo maltratada e não sabia se devia se meter. Irene conversou com cada um, deu conselhos, deu coragem, compartilhou números de telefone de lugares onde podiam buscar ajuda. Aquela tarde mudou algo dentro de Irene. Ela percebeu que sua vida tinha ganhado um propósito novo. Ela podia usar sua própria dor, sua própria experiência, para ajudar outras pessoas. E isso a fazia se sentir útil, importante, viva de verdade. Nos meses seguintes, ela deu mais palestras, participou de grupos de apoio a idosos. Se tornou uma espécie de referência na cidade para casos de maus tratos. Ricardo continuava sendo presença constante, mas agora ele via Irene com outros olhos. Via uma mulher forte, decidida, que tinha transformado sua dor em combustível para ajudar os outros. E ele se sentia orgulhoso de ter feito parte daquela transformação. Mercedes também estava radiante vendo a amiga florescer de uma forma que ninguém imaginava possível. Numa manhã de sábado, Irene estava no jardim quando uma vizinha nova da rua veio até o portão. Era uma mulher jovem, de uns 30 anos, que tinha acabado de se mudar para a casa da esquina. Ela estava com a avó dela, uma senhora de Bengala. A moça disse que tinha ouvido falar de Irene, que sabia da história dela, e que a avó estava precisando de um lugar seguro para ficar, porque o filho estava maltratando ela. Irene convidou as duas para entrar, sentou com elas na sala, ouviu a história toda. A situação era grave. A avó da moça estava sendo ameaçada, tinha medo de denunciar. Irene pegou o telefone e ligou direto para a assistente social que tinha cuidado do caso dela. Explicou a situação, pediu ajuda urgente. Em menos de uma hora, a assistente social estava lá. Em 2 dias,
A senhora estava protegida. O filho estava sendo investigado. A moça voltou para agradecer chorando. Disse que não sabia o que teria feito se não fosse Irene. Irene segurou as mãos dela e disse: "Você fez o que eu não consegui fazer sozinha. Você teve coragem de buscar ajuda para alguém que você ama. Isso é o que importa." A moça abraçou Irene como se abraça uma avó querida. À noite, quando Ricardo passou para tomar um café, Irene contou sobre o caso da vizinha nova. Ricardo sorriu e disse: "A senhora está fazendo diferença na vida de tanta gente, dona Irene. O Geraldo estaria tão orgulhoso." Irene sorriu também, mas com lágrimas nos olhos. "Eu só estou fazendo o que alguém fez por mim. Estou passando adiante a ajuda que recebi." Eles ficaram em silêncio por um tempo tomando café, olhando pela janela para a rua iluminada pelos postes. E Irene pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquela tarde em que Ricardo bateu na porta. Pensou em quanto a vida pode mudar em tão pouco tempo. Pensou em como as coisas mais difíceis às vezes são necessárias para a gente se tornar quem precisa ser. 1 ano se passou desde que Luciana tinha saído daquela casa. 1 ano inteiro de reconstrução, de cura, de crescimento. A casa na Rua das Acácias tinha se tornado mais do que uma casa comum. Tinha se tornado um símbolo de esperança para muita gente na cidade. Pessoas passavam na frente e apontavam: "É ali que mora a dona Irene, aquela que teve coragem de denunciar." Alguns até batiam na porta pedindo conselhos, pedindo ajuda, pedindo apenas um pouco de conversa. Irene nunca negou ajuda a ninguém. Sua casa estava sempre com a porta aberta para quem precisasse. Mercedes brincava dizendo que a casa tinha virado ponto de encontro, tinha virado centro comunitário. E, de certa forma, tinha mesmo. Todo sábado de manhã, Irene recebia um grupo de idosos para tomar café e conversar. Eles compartilhavam histórias, desabafavam problemas, davam apoio uns aos outros. Ricardo sempre ajudava, trazia pães da padaria, fazia café fresco, cuidava para que todos se sentissem bem-vindos. A filha advogada de Mercedes, a Patrícia, ficou tão impressionada com o trabalho que estava sendo feito ali que decidiu oferecer consultas jurídicas gratuitas 1 vez por mês na casa de Irene. Ela orientava idosos sobre seus direitos, sobre como se proteger, sobre como denunciar abusos. A iniciativa cresceu tanto que a prefeitura da cidade resolveu apoiar oficialmente, fornecendo materiais informativos e divulgando o trabalho. Irene estava sentada na varanda numa tarde de quinta-feira quando um carro parou na frente da casa. Desceu uma mulher elegante de uns 40 anos com uma câmera profissional. Ela se aproximou do portão e se apresentou como jornalista de um jornal regional. Tinha ouvido sobre a história de Irene e queria fazer uma matéria sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido ali para ajudar outros idosos. Irene ficou receosa no começo. Nunca tinha dado entrevista para jornal. Não sabia se era uma boa ideia expor sua vida daquele jeito. Mas Mercedes e Ricardo a convenceram de que seria importante, que a história dela podia alcançar ainda mais pessoas, podia ajudar idosos em outras cidades. Irene aceitou. A matéria saiu 2 semanas depois, ocupando uma página inteira do jornal. Tinha fotos de Irene no jardim, tinha fotos do grupo de idosos reunido na casa, tinha depoimentos de pessoas que tinham sido ajudadas. O título era: "Aos 73 anos, dona de casa transforma dor em missão de vida." A matéria contava toda a história, desde os maus tratos até a denúncia, até o trabalho que estava sendo feito agora. A repercussão foi imensa. O telefone da casa não parava de tocar. Pessoas de outras cidades ligavam pedindo orientação, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por Irene ter tido coragem de falar. Um programa de rádio convidou ela para uma entrevista. Uma universidade de uma cidade vizinha pediu para ela ir dar uma palestra para estudantes de serviço social. Irene estava assustada com toda aquela atenção, mas também estava realizada. Sentia que sua vida tinha ganho um sentido que ela nunca imaginou possível. Não era mais apenas sobre sobreviver, sobre passar os dias. Era sobre fazer diferença, sobre deixar um legado, sobre transformar o sofrimento em algo útil para o mundo. Ricardo estava extremamente orgulhoso. Numa tarde de domingo,
Depois do almoço que tinham compartilhado como faziam toda semana, ele disse para Irene: "Sabe, dona Irene, quando eu bati naquela porta há 1 ano, eu achei que estava vindo aqui para cumprir uma promessa que fiz ao Geraldo. Achei que estava vindo ajudar a senhora. Mas na verdade foi a senhora quem me ajudou. Me ensinou o que é coragem de verdade. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para ter propósito na vida." Irene segurou a mão dele e disse com aquele sorriso suave que agora era tão comum no rosto dela: "A gente se ajudou mutuamente, Ricardo, e é assim que deveria ser sempre. As pessoas precisam umas das outras. Ninguém consegue nada sozinho nessa vida." Mercedes, que estava ali também, levantou a xícara de café como se fosse um brinde. As pessoas boas que aparecem na hora certa e a coragem de aceitar ajuda quando precisamos. Os 3 bateram as xícaras num brinde simbólico, rindo. Naquela noite, Irene estava deitada na cama antes de dormir. Olhou para o teto, para o ventilador rodando devagar, e pensou em tudo. Pensou no filho que tinha perdido, no marido que tinha partido, nos anos de solidão e sofrimento. Mas também pensou em tudo que tinha conquistado depois, nas amizades verdadeiras que tinha construído, nas pessoas que tinha ajudado, no propósito que tinha encontrado. Ela percebeu algo muito importante naquele momento de reflexão. Percebeu que a vida não é feita só dos momentos bons ou só dos momentos ruins. A vida é feita de tudo junto, misturado. E o que importa de verdade é o que a gente faz com cada experiência. Se a gente deixa o sofrimento nos destruir, ou se a gente usa ele como degrau para crescer, para se fortalecer, para ajudar os outros. Irene escolheu a segunda opção. E essa escolha tinha feito toda a diferença. Ela fechou os olhos e adormeceu em paz, com um sorriso leve nos lábios. Sonhou com jardins floridos, com casas cheias de risadas, com pessoas de mãos dadas. Sonhou com esperança. Na manhã seguinte, acordou cedo como sempre. Preparou seu café, sentou na varanda, olhou para o jardim que estava lindo, cheio de cores e vida. Uma borboleta azul pousou numa rosa vermelha bem na frente dela. Irene observou aquela cena simples mas perfeita e pensou: a vida é boa. Mesmo com tudo que passei, mesmo com toda a dor, a vida é boa. E vale a pena ser vivida até o último dia. O portão rangeu e Mercedes apareceu caminhando pela calçada com um sorriso no rosto e um saco de pães na mão. "Bom dia, amiga. Trouxe pão quentinho para a gente tomar café junto." Irene se levantou e foi preparar o café fresco. Enquanto colocava a água para ferver, olhou pela janela e viu Ricardo chegando também. Ele tinha na mão um vaso com mudas de flores novas para plantar no jardim. Os 3 se sentaram na mesa da cozinha, tomaram café juntos, conversaram sobre os planos do dia, riram de piadas bobas. E naquele momento simples e cotidiano, Irene sentiu uma gratidão imensa por estar viva, por ter tido coragem de denunciar, por ter aceitado ajuda, por ter encontrado essas pessoas maravilhosas no caminho. A história de Dona Irene nos ensina lições importantes que todo mundo deveria aprender. Ensina que nunca é tarde para pedir ajuda quando estamos sofrendo. Ensina que existem pessoas boas dispostas a ajudar, mesmo quando parece que estamos completamente sozinhos. Ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas é agir mesmo tendo medo. E ensina que o sofrimento, por mais terrível que seja, pode ser transformado em algo bom se a gente escolher usar essa experiência para ajudar os outros. Histórias como essa nos lembram o quanto a vida pode surpreender. Dona Irene enfrentou a escuridão mais profunda, mas encontrou a luz. Encontrou pessoas que se importaram de verdade. Encontrou um propósito novo para a sua vida. E aprendeu que nunca, absolutamente nunca, é tarde para recomeçar. Se você gostou dessa história, se ela te emocionou, se ela te fez refletir sobre sua própria vida ou sobre alguém que você conhece que pode estar passando por algo parecido, deixa aqui embaixo nos comentários o que você sentiu. Você teria tomado a mesma atitude que Dona Irene tomou? Você acha que Ricardo merecia o perdão que recebeu? Você conhece alguém que está numa situação parecida e precisa de ajuda? Eu quero muito saber sua opinião sobre essa história.
E se você conhece algum idoso que está sofrendo maus tratos, por favor, denuncie. Existem canais de denúncia anônimos, existem pessoas e instituições prontas para ajudar. Não fique calado diante do sofrimento de alguém. Seja a pessoa que faz a diferença na vida de outro ser humano. Se inscreva no canal, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se sempre, nunca subestime a força de um coração que já sofreu muito, mas que ainda tem esperança. Nunca subestime o poder de um gesto de bondade no momento certo. E nunca, jamais, perca a fé de que dias melhores podem vir. Não importa o quão difícil as coisas pareçam agora. Até a próxima história. E que você encontre sempre pessoas boas no seu caminho, assim como Dona Irene encontrou.